Tem risco sem história. Alexandre Matos é do Vasco da Gama. Nesta tarde de segunda-feira, foi confirmado que o diretor executivo não renovou o seu contrato com o Atlético Paranaense e é aguardado no Vasco da Gama amanhã, terça-feira, para assinar um contrato até 2025. O diretor executivo multicampeão, muito vencedor por todos os clubes por onde passou. Campeão pelo Atlético Paranaense, campeão pelo Cruzeiro, campeão pelo Atlético Mineiro, campeão pelo Palmeiras. Esse será o novo profissional que vai comandar o departamento de futebol do Vasco da Gama. Será responsável pela reformulação no elenco cruzmaltino. Um diretor executivo que está acostumado a montar elencos vencedores. Exatamente isso que chamou a atenção do projeto para Alexandre Matos. Montar um Vasco vencedor. Colocar o Vasco entre os principais clubes do futebol brasileiro, recolocar o Vasco na prateleira de clubes grandes, montando um grande elenco com um grande orçamento para 2024. Alexandre Matos é do Vasco vascaíno. A gente vai falar sobre isso aqui, é claro, neste Fala Gigante, trazer todos os detalhes das negociações, até porque o Vasco já vem se posicionando nas redes sociais exatamente sobre isso. O Vasco acabou de fazer 2 postagens dando a entender que realmente Alexandre Matos será o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Inclusive colocou até uma frase, de um dos livros de Alexandre Matos, o título do livro que Alexandre Matos escreveu sobre toda a sua carreira. Então, o diretor executivo já está confirmado até pelo próprio Vasco, que é o novo profissional do Gigante da Colina. Então, é claro, o Fala Gigante animado, agitado, com muitas informações que você não poderá perder. Iremos falar também sobre Rossi, o atacante, o Búfalo, confirmou que estará presente no elenco cruzmaltino em 2024. Ele chegou ao Vasco da Gama colocando um gatilho de renovação contratual automático, caso o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele confirmou isso ao GE nessas últimas horas. A gente vai então falar sobre isso a vocês, falar sobre o Figueiredo, que vem recebendo propostas de clubes do futebol do exterior. Então é um Fala Gigante de fato muito agitado que, olha, vascaíno, você não pode perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Muito obrigado por todo o apoio, toda a força que vocês vêm dando aqui ao canal. É claro, estamos aí tentando a cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade a todos vocês. Então contamos também com a sua ajuda no nosso canal, para que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Para isso, você precisa se inscrever. Muitas pessoas estão chegando aqui ao nosso canal, muitas pessoas estão assistindo aos nossos vídeos, porém nem todas elas se inscrevem, Então é claro, se inscreva, além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. E além disso também, torcedor vascaíno, aqui embaixo, já deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque olha, é de fato um vídeo muito agitado, mas é aquele vídeo agitado que é gostoso de ser feito. Tem alguns vídeos que eu costumo falar aqui no canal, Tem os vídeos que são ruins de se fazer, de se gravar, de criar conteúdo, mas tem uns vídeos que são bons de serem feitos. E um vídeo para a gente falar, anunciar a chegada de um novo diretor executivo como o Alexandre Matos, é um vídeo muito bom de ser feito. Porque o Alexandre Matos é um baita de um diretor executivo. É um diretor executivo top 3 do nosso futebol brasileiro. Acredito que fica para trás, ou podemos colocar na mesma prateleira, melhor dizendo, do que, por exemplo, o Rodrigo Caetano. Não perdem absolutamente nada para o Rodrigo Caetano, que hoje é o diretor executivo do Atlético Mineiro. Não perde para nada para outros bons diretores executivos que se encontram no nosso futebol. É um baita profissional que o Vasco já namora há muito tempo. É importante falar isso a vocês e contextualizar esse assunto antes de entrarmos, sobre esse processo de contratação. O Alexandre Matos é um diretor executivo que já foi namorado pelo Vasco outras vezes. O Alexandre Matos já foi um diretor executivo namorado pelo Vasco lá naquele ano em que o Vasco caiu a Série B do Campeonato Brasileiro. O Alexandre Matos foi procurado pelo Vasco para fazer essa reformulação do Vasco da Gama ainda na segunda divisão, quando o Vasco tinha um modelo ainda associativo com o Jorge Salgado, sob o comando do clube.
E o Vasco ainda estava à procura de um diretor executivo para fazer essa reformulação no futebol. Na época, as negociações com o Matos não avançaram. O Matos, naquela época, estava de férias nos Estados Unidos e o Vasco tentou, sim, tratar negociações, trazer, né, o diretor para o Gigante da Colina. Não conseguiu e quem veio foi o Alexandre Pássaro na época. Mas foi um nome que sempre agradou muito a todos que faziam parte do futebol do Gigante da Colina. Mas dessa vez, né, com um projeto mais consolidado, um projeto mais forte, um orçamento maior para a próxima temporada, o Vasco conseguiu trazer o Alexandre Matos e encher os olhos do diretor executivo para ser esse profissional a trabalhar à frente do futebol do Vasco na próxima temporada. Umas negociações que já acontecem desde a última quinta-feira, essas são as informações que nós temos. De fato, Alexandre Matos e Vasco já negociam desde a última quinta. A demissão do Brax aconteceu na quarta-feira de madrugada. Na quinta-feira houve o anúncio oficial por parte do Lúcio Barbosa e na própria quinta-feira o Vasco já avançava nas negociações pelo Alexandre Matos. A informação que temos a trazer é que o Corinthians tentou atravessar as negociações. O jornalista Joel Silva do Lance trouxe essa informação que o Corinthians tentou ali tirar, né, arrancar as possibilidades do Vasco de levar o Alexandre Matos à Colina Histórica para tentar levar o Alexandre Matos para o Clube Paulista, mas o Alexandre Matos naquele momento que o Corinthians tentou atravessar as tratativas já estava muito afim, né, do projeto do Gigante da Colina. Houve uma conversa também, importante trazer a vocês, de representante da empresa norte-americana, da 777 Partners, apresentando o projeto de futebol do Vasco para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, segundo informações do Benjamin Bach, gostou muito do que viu, gostou muito do projeto apresentado e exatamente através desse projeto apresentado foi o grande momento, foi o ápice das negociações, onde o Matos acabou sim inclinando a aceitar a proposta do Vasco da Gama e a partir dali começou, né, a acertar as suas questões burocráticas para se livrar do Atlético Paranaense. Ele tinha um contrato com o Atlético até o final desse ano, o contrato dele realmente iria ser encerrado agora, porém o Atlético fez uma proposta de renovação pelo Alexandre Matos, mas não conseguiu encher os olhos do diretor com relação a um projeto para 2024 da forma com que o Vasco encheu. Então, exatamente por esse motivo, pelo projeto, pelo orçamento, pelo dinheiro, pela oportunidade, né, de reformular o Vasco da Gama em si, recolocar o Vasco no topo do futebol brasileiro, tudo isso fez com que Alexandre Matos, de fato, enchesse os olhos. Ele chega ao Vasco nessa próxima terça-feira, é aguardada a chegada dele na cidade carioca terça-feira na parte da tarde, para assinar um contrato com o Gigante da Colina até 2025. Sobre valores que o Vasco acertou com o diretor executivo, informações que nós tivemos é que os valores que Alexandre Matos receberá no Vasco da Gama será um valor muito semelhante ao que ele recebia no Atlético Paranaense. Não será um valor diferente, muito perto daquilo que ele recebia no Clube do Paraná. Nesse momento, informações que temos também a trazer a vocês. Alexandre Matos já senta com o pessoal da diretoria do Vasco da Gama para debater reforços. O Alexandre Matos ainda não foi oficializado como novo diretor executivo do Vasco, porém o Vasco já indica que sim, Alexandre Matos será esse nome. E trago até a vocês algumas situações que aconteceram agora na parte da tarde. O Vasco fez essas duas postagens. Assim que começou a borbulhar as informações de que o Matos viria a ser o diretor executivo do Vasco, o Vasco colocou essa imagem, um emoji pensando, com um rosto pensativo, e logo após isso o Vasco colocou essa outra imagem, de fato um meme, né? Tudo começa a frase com um, e aí botou a imagem de um sonho, porque o Alexandre Matos tem um livro que se chama exatamente isso. Tudo começa com um sonho, ou seja, o Vasco dando indícios de que Alexandre Matos será o seu novo diretor executivo nessa forma aí de brincadeira, para de fato engajar, né, o torcedor vascaíno na internet. Mas está mais confirmado do que nunca, Alexandre Matos será o novo diretor executivo do Vasco. E exatamente por esse motivo, vamos emendar nesse assunto, o Vasco já começa a conversar sobre reforços. E aí a gente pode, em breve, começar a entrar mais nesse assunto contratações para 2024. Pois as informações que temos a trazer aqui a vocês é que nesse momento diretoria, ou seja, Lúcio Barbosa, setor de scout e análise do Vasco da Gama, junto com Alexandre Matos, já começam a pensar em reforços para 2024. O Vasco já trabalha, no caso o dirigente Alexandre Matos, junto com o boarding da empresa norte-americana 777 Partners, para reforçar o time para 2024. Grupo da empresa norte-americana, junto com o próximo diretor executivo do Vasco, já avaliam possíveis reforços. Sim, Alexandre Matos, nesse momento, já avalia nomes para reforçar o elenco do Vasco da Gama para o ano que vem. O entendimento hoje do Vasco, junto com o grupo norte-americano, visto o orçamento que o Vasco da Gama terá para 2024, é importante bater novamente nessa tecla. O Vasco terá para o seu futebol destinado 270 milhões de reais, isso apenas do grupo norte-americano, fora vendas que muito provavelmente irão acontecer.
Então o Vasco terá um orçamento forte, enxuto para a próxima temporada. Diante desse orçamento, o entendimento é sim, é que o Vasco possa brigar na primeira fileira, nas primeiras posições, né, realmente, desse Campeonato Brasileiro de 2024, brigar por coisas grandes, almejar títulos, almejar aí realmente a primeira parte da tabela do Brasileirão na próxima temporada. Essa é a forma com que o Vasco vai trabalhar para a próxima temporada. O Vasco não vai querer pouca coisa e não à toa trouxe o diretor executivo Alexandre Matos. Alexandre Matos, que fez bons trabalhos, importante trazer, no Cruzeiro, nos anos de 2013 e 2014, onde ele trabalhou e reformulou todo o elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro foi completamente reformulado na época de Alexandre Matos, Dedé, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, aquele elenco mágico que conquistou campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, foi todo o elenco reformulado pelo Matos no ano de 2013. Palmeiras, de 2015 a 2018, anos no que ele trabalhou, os anos, né, no qual ele trabalhou no Clube Paulista. Também reformulou todo o elenco do Palmeiras. Os títulos que aconteceram da Copa do Brasil, dos campeonatos brasileiros, até hoje, foram consequência do trabalho de Alexandre Matos. Rafael Veiga, Dudu, Everton, todos esses nomes foram colocados pelo Alexandre Matos dentro do Palmeiras e ficam, né, até hoje aí para conquistar esses títulos que o Palmeiras ainda conquista no cenário do futebol nacional. Atlético Mineiro chegou no Atlético em 2019, ficou apenas uma temporada, mas também ajudou muito o Clube Mineiro nessa reformulação. Vários atletas que hoje compõem o Clube Mineiro fizeram parte dessa reformulação toda que o Alexandre Matos fez em 2019, melhor dizendo, no Clube de Minas Gerais e trabalhou também no Atlético Paranaense dentre os anos de 2022, ou seja, no ano passado, e também nesse ano de 2023. O maior feito de Alexandre Matos dentro do Atlético Paranaense, acredito que um dos maiores feitos de um diretor executivo no futebol brasileiro foi o Vitor Roque. O Vitor Roque, torcedor vascaíno, ele foi comprado pelo Atlético Paranaense no ano passado pelo valor de 16 milhões de reais. Vitor Roque era um atleta cria das categorias de base do Cruzeiro, se destacou numa Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro ainda disputava, estava em final de contrato, estava numa situação ruim no Cruzeiro, e o Atlético Paranaense entendeu que era viável e possível contratar essa grande promessa. O Atlético Paranaense viu que era viável, pagou 16 milhões, que era o valor da multa rescisória do atleta, e levou o Vitor Roque para o Atlético Paranaense. A venda do Vitor Roque para o Barcelona, após grande destaque nessa temporada de 2023, foi feita no valor de 400 milhões de reais. Ou seja, olha o trabalho do Alexandre Matos. Tirou o Vitor Roque do Cruzeiro pelo valor de 16 milhões e vai vender o Vitor Roque ao Barcelona por 400 milhões de reais. Isso foi o melhor trabalho de um dirigente do futebol, com toda certeza, no ano de 2023. Feito exatamente por ele, Alexandre Matos, o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Então, é claro, há motivo sim para ficarmos felizes, há motivo sim para ficarmos ainda mais calmos, alegres, tranquilos e empolgados com o ano de 2024. 2024 vem com tudo e com um baita líder, um baita diretor executivo para comandar essa reformulação no elenco profissional do Vasco da Gama. Tá feliz, torcedor, com a informação de que Alexandre Matos é o novo diretor executivo do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E é claro, né? A gente não pode parar por aqui, porque ainda tem vídeo pela frente. O que iremos trazer agora a você, torcedor vascaíno? Aí, o Vasco acabou de colocar mais uma informação, ó, antes da gente prosseguir. Olha a imagem que o Vasco colocou nas redes sociais, uma imagem lendo um livro, volta a repetir, o Alexandre Matos escreveu esse livro do sonho, né? Tudo começa com um sonho, o Vasco acabou de colocar mais uma imagem aí, lendo um livro, tudo pra... E ainda colocou um relógio, né? Não sei se vocês estão percebendo, o relógio está as iniciais do Alexandre Matos. Então, Alexandre Matos já é do Vasco da Gama. O anúncio deve acontecer aí nas próximas horas, muito provavelmente enquanto eu estiver gravando esse vídeo ou durante a postagem, o anúncio já aconteceu. Vou deixar para trazer ainda mais detalhes sobre a carreira do Alexandre Matos, né? Quem é o Alexandre Matos, no vídeo da parte da noite, no Boa Noite Gigante. Então, fiquem ligados. Só para informar, hoje, segunda-feira, se iniciou uma reunião em Berlim, na Alemanha. Está acontecendo hoje uma reunião, até a próxima quinta-feira, com todos os diretores executivos do board da empresa norte-americana. O Vasco não tinha um diretor executivo para levar, e quem foi no lugar desse diretor executivo do Vasco foi o Hannes Sports, que é o diretor-geral da empresa norte-americana. Ele estará representando o Vasco da Gama nessa reunião e depois passará tudo o que aconteceu nessa reunião para o Alexandre Matos. A reunião será importante para debater orçamento para 2024, debater o planejamento para o futebol do Vasco em 2024, junto ao grupo da 777
e o Johannesspor estará representando o Vasco durante esses próximos 3 dias em Berlim, na Alemanha. Tranquilo, rapaziada? E seguindo o vídeo, né? Pois como deixamos bem claro na introdução, no início, teremos muitas informações a trazer ainda para vocês neste Fala Gigante. Falar sobre coisa boa, né? Falar sobre Rossi. Para aqueles que ainda tinham dúvida sobre uma permanência, traga aqui a confirmação. O Rossi fica no Vasco para 2024. O Rossi desembarcou neste domingo, no caso ontem, na sua cidade natal. O Rossi é natural. Deixa eu trazer aqui a informação do Pará, né? No oeste do Pará, ele desembarcou em Santarém para tirar essas férias, né? Descansar um pouco depois desse período que passou tenso no Vasco da Gama no último semestre. E ele confirmou ao GE em uma entrevista que vai ficar no Vasco em 2024. É claro, mediante um desejo de Ramon Dias para a sua permanência. Porém, com relação ao contrato, ele tem contrato com o Gigante da Colina. O contrato assinado foi, de fato, apenas até o final de 2023. Porém, havia um gatilho no seu contrato, que o contrato seria renovado automaticamente caso o Vasco permanecesse na Série A. O Vasco ficou. Então o Rossi tem o seu contrato já automaticamente estendido até o final da próxima temporada. Em uma entrevista ao GE, ele falou exatamente sobre isso. Ó, abre aspas. Meu contrato era automático com a permanência na Série A e graças a Deus o objetivo foi concluído. Estou muito feliz em fazer parte mais um ano vestindo a camisa do Vasco. Ele ainda prossegue dizendo sobre a temporada e fala assim: a temporada foi maravilhosa, o objetivo foi conquistado, que é a permanência na Série A, e agora é curtir minhas férias, curtir a família, os amigos. E ano que vem, se Deus quiser, será mais um ano vestindo a camisa do Vasco e, se Deus quiser, pensar em título. Ou seja, Rossi, que foi um dos principais atletas desse segundo semestre, caiu muito de produção, é claro, no final ali do Campeonato Brasileiro, devido às lesões. A gente sabe que o Rossi é um atleta muito intenso fisicamente. Um dos pontos fortes do Rossi é a velocidade, é o mano a mano, é chegar ao ataque. E como ele vinha tendo várias lesões seguidas, teve 2 lesões seguidas, né? A parte física dele foi muito danificada e automaticamente o desempenho dele acabou caindo. Mas tenho certeza que com uma boa pré-temporada, um bom condicionamento físico, um bom início de semestre, sem lesões, conseguindo chegar ao seu auge físico, o Rossi poderá ajudar muito o Vasco nessa temporada de 2023. Não para ser uma peça titular, mas acredito que para compor elenco, Rossi será uma peça importantíssima. Contrato renovado e agora entender o que será, né? O que será que Ramon Angel Dias vai querer para o Rossi de 2024. Você é a favor da permanência dele? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E olha, Vascão, para de fato fechar o vídeo aqui agora, trazer informações sobre Figueiredo, que é o atacante Lucas Figueiredo, que não foi muito utilizado no final dessa temporada pelo técnico argentino Ramon Dias, pode ter o seu futuro definido para o ano que vem e longe do Vasco da Gama. A informação que nós temos é que o atacante interessa muito ao futebol japonês. E nesse momento, pelo menos 3 clubes do Japão estão interessados na contratação de Lucas Figueiredo. De fato, ele pode ser um dos primeiros jogadores a serem negociados com o Japão para o ano que vem. Jogador jovem que tem um futuro ainda pela frente. Acredito que não sou a favor, não, de uma venda do Lucas Figueiredo para o Japão. Acho que ele vai ficar muito apagado. Mas o empréstimo, para ele ter uma rodagem aqui no futebol brasileiro mesmo, é um jogador que pode ainda crescer muito, evoluir em alguns aspectos e ser uma peça importante para o Vasco da Gama. Um jogador muito jovem, volto a repetir, já foi destaque em alguns momentos dentro do Vasco da Gama, mas que precisa dessa passagem, né? Precisa realmente espairecer a cabeça em outro lugar e depois, quem sabe, voltar melhor. Não sei se a venda para o Japão é uma boa nesse momento, mas enfim, depende de Ramon, depende do projeto do Vasco, depende de Alexandre Matos. Agora temos várias vertentes aí para se analisar visando a temporada de 2024. Você gosta do Vasco da Gama, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Você gosta do Figueiredo no Vasco da Gama, né? Melhor dizendo, deixa a sua opinião aí. A gente fica por aqui, está confirmado, o Matos é do Vasco da Gama. E a parte da noite a gente volta com mais informações, mais notícias, mais confirmações ainda de que agora o Vasco tem um diretor executivo de futebol que causa inveja em vários clubes do futebol brasileiro. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.